mais um vídeo aqui no Mimos Mulher. Então, se vocês seguem-me já há algum tempo, se me acompanharam ao longo deste ano, sabem que quando tudo começou, quando começou a quarentena, o meu carro teve uma avaria muito grande e eu tive que o mandar a bater e estive à procura de um novo, que não é novo, mas acho que vocês perceberam. Então, na altura, muitos de vocês disseram-me se eu não poderia fazer um vídeo, partilhar dicas, a dizer os procedimentos que eu tive, alguns cuidados, alguns alertas, e portanto eu sei que já vem um bocadinho mais tarde do que era suposto, mas cá estou eu para partilhar com vocês todos os passos, todas as dicas que eu acho que são fundamentais e de se ter em conta neste processo todo. A primeira coisa, na minha opinião, que vocês têm logo que pensar e definir muito bem é a gravidade da avaria, o preço, se vale a pena ou não. No meu caso, o meu carro já tinha algumas avarias, já tinha algumas coisas que deveria ser substituído, só que eram pequenas coisas que quando terminasse, ou seja, quando não dessem mais, eram substituídas. Portanto, eu podia ir circulando com o carro à vontade, que não tinha que substituir na altura. Portanto, quando eu tive aquela avaria, que foi uma avaria mesmo muito grande, queimou a junta da culaça, queimou o distribuidor, queimou uma série de peças, eu comecei a perceber que se calhar o valor que precisava para o carro não compensava para o carro em si, ou seja, o dinheiro que eu gastaria a arranjar o meu carro na totalidade, se calhar comprava outro usado com características melhores do que o meu. A minha avaria foi uma avaria também um pouco ingrata. Eu na altura pedi a opinião a vários mecânicos e isso também é uma coisa que eu vos recomendo. É quando o vosso carro tem assim uma grande avaria e vocês acham que o valor é muito alto, estão com receio de às vezes ser mal empregue, peçam várias opiniões. Eu pedi várias opiniões, todas elas foram diferentes, portanto, não quer dizer que há mecânicos melhores que os outros, não é isso que eu quero chegar. Simplesmente é um problema que a olho nu dizia-se um orçamento, mas quando começassem a abrir as peças, quando começassem a perceber a dimensão da gravidade, podia ser bem mais caro. E depois de abrir as peças ou de averiguar, muitas das coisas tinham que ser logo substituídas. Ou seja, não dava para abrir, ver o que tinha a dar, fechar e andar. Não. Assim que abrisse, gerava custos. Então, o custo que me deram mais baixo para o meu carro na altura foi de 800 euros. Portanto, 800 euros só com aquela avaria que me tinha acabado de acontecer. Portanto, na minha decisão, avaliando os prós e os contras, eu decidi mandar abater o meu carro e tentar comprar um novo. No entanto, foi uma decisão um bocado complicada, porque eu tinha, por um lado, um carro que podia ter melhores características, que se calhar não tinha que gastar tanto dinheiro, mas que não sabia o historial dele. Eu não sabia que acidentes teve, que peças é que foram modificadas, enquanto que eu, por outro lado, tinha um carro de pessoas que eu conheço, que me são muito próximas, então eu não sabia a história do carro, eu sabia contar, para o bom e para o mal. Há sempre dois pontos que nós temos que pensar quando procuramos um sítio para nos abater o carro. Primeiro é que venham buscar de forma gratuita e segundo que nos deem algum dinheiro pelo carro. Ou seja, não encontrei nenhuma empresa que viesse recolher o carro sem custos e que me desse algum pelo meu carro. Carros até determinado ano, as empresas de abate pura e simplesmente não dão dinheiro nenhum. E muitas das empresas até cobram para vir buscar o carro onde estão. Portanto, o meu mecânico tinha um senhor de confiança, um senhor que conhecia, que me vinha buscar o carro e que me dava algum. A verdade é que o dinheiro que dão é muito pouco. Eu consegui 150 pelo meu carro. Não é nada por um carro, não é verdade? Mas a verdade é que foi o único sítio que me deu algum. Eu liguei para mais de 10 lugares e foi o único que me deu algum. Eu acho que encontrei outro que me dava algum, mas era tão longe que o dinheiro para vir buscar o carro não compensava. Portanto, é mesmo, o primeiro passo é decidir o que querem fazer com o carro e procurar logo sítios onde possam fazer o abate que vos dê algum e que não tenham custos extra. Antes de abater, confesso que ainda pensei vendê-lo por peças. Só que vender por peças vocês têm que sempre ter alguém que vos desfaça o carro de forma mais barata possível, porque senão não compensa. Então eu ainda pensei pôr o carro por inteiro para peças, não vai alguém precisar realmente de várias peças do carro e compensar. Pus um preço muito simpático, mas a verdade é que ninguém queria o carro todo. Ou queria a porta do lado esquerdo, ou queria... pronto.
Entretanto comecei a ver que havia muita procura de uma peça em específico do carro e na altura pus-me a avaliar os custos, pus-me a avaliar quanto é que ganhava e compensou vender essa peça à parte. Porquê é que eu tive que decidir? Porque o senhor do abate, por eu tirar essa peça, também dava-me menos 20€, mais o preço do mecânico desmontar essa peça. Só que na altura compensou e então eu vendi essa peça que tanta gente procurou, acreditem. Eu acho que era a única coisa que as pessoas todas queriam comprar no meu carro. E então eu na altura cheguei a vender essa peça e depois disse cá para mim, pronto, já fizeste algum, vais abater o carro, não te vais preocupar mais com isso, porque é aquela preocupação de responder às pessoas, de perceber quanto é que elas dão mais, de perceber de onde é que são, quando é que podem ir ao mecânico. Então é muita complicação para uma peça só. Falemos então do abate. O abate vocês têm que reunir uns documentos, têm que preencher um formulário, anexar o registro de propriedade e uma cópia do vosso cartão de cidadão. O que eu vos recomendo é sempre tirar cópias a tudo. Cópias de formulário, cópias de registro de propriedade, cópia do cartão de cidadão não precisa, não é? E cópias de comprovativo. E o abate convém ser com uma pessoa ou com uma entidade de confiança. Eu já ouvi histórias tão más de abates que não foram feitos e que as pessoas depois tiveram que suportar as despesas de outros e não é isso que nós queremos. Nós queremos é trocar de carro com o mínimo de custos possíveis. Então, eu tenho a felicidade de que a pessoa que eu conheço, que me faz o abate, que é o meu mecânico, ser de confiança e, portanto, eu sempre tratei com ele, já é o segundo carro que eu mando bater, traz-me comprovativo, tudo direitinho. Outra coisa, muita gente esquece-se de tirar o aparelho da via verde. Estão habituados a que esteja no carro, que se esquecem disso. Por favor, tirem isso, porque há muita gente que pega no aparelho, começa a circular e depois as contas vêm na mesma. Portanto, tenham o mesmo cuidado. Antes de mandarem o carro a bater, vejam o carro, tirem aquilo que querem, analisem se está tudo direitinho e depois aí sim entreguem com a consciência tranquila. Falemos então do IUC. O IUC é o Imposto Único de Circulação, ou aquilo que muita gente fala, o selo do carro. Então, o IUC é um imposto que vocês têm a pagar todos os anos. Apenas quando o carro tem mais de 25 anos é que já não é obrigatório o pagamento do IUC. Das duas vezes que eu abati o meu carro, o IUC estava mesmo à porta. Com o Ford Fiesta eu abati o carro no dia da matrícula, porque todos os carros não têm só o mês e o ano, têm em um dia. E eu tive depois que comprovar nas finanças que tinha abatido o meu carro até à data limite, porque foi mesmo a data limite. E depois é aquela coisa, foi no dia, conta, é fora do prazo. Felizmente as finanças foram muito compreensíveis e eu não paguei o IUC do primeiro carro. O Seat Ibiza foi exatamente a mesma coisa, imaginem. A matrícula do Seat Ibiza acabava 2 dias depois do data em que foi feito o abate. Portanto, por isso é que eu vos disse, fixem a data do abate, fixem a data do IUC, se forem datas muito próximas. Claro que é assim, se vocês estiverem a abater o carro 1 ou 2 meses antes, não se preocupem com isso. Mas eu, das 2 vezes que abati o carro, tive que fazer prova nas finanças, tive que entregar uma declaração em como efetivamente abati o carro antes para não ter que pagar o IUC. E o próximo passo para quem mandou o carro abater é procurar carro. Eu procurei inicialmente por stands, embora que não quero estar a ser injusta com nenhum stand, mas a percepção que eu tinha dos stands é que não ocorrem muito boas compras por lá. No entanto, eu falei com colegas e nesse aspecto ter conhecimentos, ter amigos é bom para termos opiniões e para termos feedbacks positivos. Eu então falei com várias pessoas, stands onde tinham já feito compras que estavam satisfeitos. O que é que acontece? Os stands não têm carros abaixo de 2000€. Não há. Pura e simplesmente não têm. E depois, quando têm algo mais baratinho, faz-nos questionar, porque eles têm que ganhar o valor deles, a pessoa tem que ganhar o valor do carro, portanto vocês estão a pagar quanto ao certo pelo carro? Vale a pena o que pagam? Eu inicialmente pensei nos stands porque é uma forma mais segura, acaba por ter uma entidade responsável pela venda e então eu ainda pensei, ainda procurei, mas gente, se vocês não têm 2000€ para um carro, que é o meu caso na altura, até porque eu fiquei desempregada do nada e não sabia quando é que ia ter trabalho tão cedo, portanto não podia me meter numa prestações. Uma vez que os stands estavam fora de questão, eu comecei a pensar em OLX, custo justo e conhecimentos. Falei às pessoas mais entendidas, pessoas que estão mais à volta de carros, saber se houvessem alguma em conta que recomendassem para falar comigo. Quando eu comecei a procurar então os carros nos sites de OLX, custo justo e afins,
Eu filtrei muito aquilo que queria, porque eu inicialmente falei logo com pessoas que ou vendem carros, ou arranjam carros, ou entendem de carros. E houve certas coisas que eles me disseram: não compres este porque é dinheiro mal gasto. Eu comecei muito desde cedo a filtrar aquilo que eu queria, ou por marca, ou por preço, ou então por quilometragem. É uma das coisas muito importantes, é vocês perceberem quantos quilómetros o carro já andou. E então a minha pesquisa foi tudo inferior a 200 mil, porque a partir dos 200 mil é quando o carro, por norma, começa a ter mais desgaste e ter mais despesas. Portanto, o ideal seria arranjar um carro que fosse um modelo muito vendido, que fosse um modelo que tivesse um bom feedback, que tivesse realmente boas características, que não houvessem muitas avarias, e também os quilómetros. Porque, por exemplo, o meu Seat Ibiza, a série dos carros Seat Ibiza que saíram daquele ano, todos eles tinham problemas com o rádio, e era um dos problemas que eu ia ter que arranjar o carro. E então também foi uma das razões para o carro também ter avariado. Mas tentar procurar carros, marcas, modelos que não houvesse esses defeitos de série, por assim dizer. Claro está que vocês não estão livres de comprar um carro que tenha um defeito e que seja o único daquela série toda, mas nós tentamos reduzir a possibilidade disso acontecer. Então eu comecei a procurar por certo tipo de carros, por exemplo Peugeots, Renault Clio, Opel Corsa. Então comecei a pesquisar por esse tipo de carros que eu sabia que são mais acessíveis e que conseguiria comprar. Então, inicialmente eu perdi um carro espetacular, tinha um preço espetacular, porque não o fui ver naquele dia, ia ver no dia seguinte, e então o dono fez a compra, ou seja, realizou a compra naquele dia, e então eu perdi um carro espetacular. E depois tive uma experiência que me deixou super frustrada e me deixou super em baixo. Eu tinha uma pessoa que tinha um carro igual ao primeiro, um bocadinho mais acessível, e eu então falei com ele, queria ir ver, e depois começou-me a mostrar alguns sinais de alerta que eu tentei ignorar porque eu queria mesmo arranjar um carro. Porque assim, embora eu na altura não tivesse trabalho, eu iria precisar do carro para quando fosse trabalhar. Então estava assim um bocadinho com urgência de arranjar carro. Quando fui ter com esse senhor, começou a aparecer alguns sinais de alerta. Por exemplo, o carro tinha que ser numa rua em comum, não me disse, por exemplo, para ir ter a casa dele ou para ir a algum sítio. Nós notamos pela atitude do senhor que ele ia deslocar o carro de algum lado. Depois marcou para um dia, mas depois dava-lhe mais jeito mais tarde. Depois chegamos lá, estou meia hora atrasado, passou meia hora, estou mais meia hora atrasado, espero só mais um bocadinho. Depois chegou ao fim, disse que vinha ter a minha casa. Portanto, foi assim uma série de sinais que deu para eu aprender, deu para eu perceber e para analisar um bocadinho mais o caráter de quem vende os carros antes de ir ter com eles. E eu fiquei super chateada porque eu levei mecânico comigo, ou seja, aquela hora em que ele não compareceu, eu estive a pagar um mecânico. Portanto, para uma pessoa que quer comprar carro e que não está, não é, cheia de pasta, estar ainda a gastar dinheiro nessas coisas é frustrante. E uma das coisas que eu vos digo, eu sei que nós pagamos um mecânico à hora, certo? Mas quando compram um carro usado, levem sempre o vosso mecânico de confiança com vocês. E digam mesmo para ele ser exigente, para ele analisar tudo e mais alguma coisa. Este vídeo vai ficar gigante, mas eu acredito que quem vai passar pelo mesmo que eu passei vai gostar de ver este vídeo. Eu na altura teria sido mais inteligente se tivesse procurado conteúdo disto para não andar tão às cegas. Mas pronto, eu decidi dividir o vídeo em duas partes, porque realmente eu alongo na conversa e eu prefiro explicar-vos tudo direitinho e os pormenores todos do que estar a falar muito rápido e depois esquecer de um pormenor ao outro. Portanto, se tu gostaste deste vídeo, vem aí parte 2. Passa por lá. Não se esqueçam de pôr o vosso gosto se gostaram, de subscrever, ativar o sininho, de comentar, porque eu gosto de ler os vossos comentários, e de voltar cá para o próximo vídeo. Uma beijoca enorme para todos vocês.